Bem-vindos a este momento de meditação e fé. É um privilégio muito grande para nós separarmos um tempinho para conversar com Deus e pensar neste Deus Criador dos céus e da terra. A nossa meditação tem por título Xícara de Chá. Trata-se de uma parábola e o nosso verso para meditação está em Jeremias 18, do 1 em diante, até o verso 6. Inclinemos a nossa fronte e vamos pedir as bênçãos de Deus. Paizinho querido, Pai de amor, neste momento queremos meditar na Tua Santa Palavra. Pedimos-te que nos abençoes, que Teu Espírito Santo tome posse completa de nossos corações, de nossa mente, e que nós verdadeiramente possamos, neste momento, nos concentrar na Tua Santa Palavra, nos Teus pensamentos, de forma que os nossos pensamentos sejam também a expressão da Tua vontade e dos Teus pensamentos para cada um de nós. Jeremias 18, verso 1 em diante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Muito lindo este verso. Ele introduz o pensamento de que possivelmente Jeremias estava deitado ou sentado em algum lugar, meditando, quem sabe, e então o Senhor diz para ele: Olha, levanta-te e desce à casa do oleiro. Então possivelmente ele morava num lugar alto e o oleiro ficava numa situação geográfica mais baixa do que a casa dele. E ele desceu, ele foi até a casa do oleiro. Deveria ser de dia, porque nós percebemos que o oleiro estava trabalhando, e o oleiro trabalha durante as horas do dia. Então ele desceu, foi lá conversar com o oleiro, e então ele começou a prestar atenção no que estava acontecendo. E o oleiro estava fazendo um vaso, e o vaso era de barro, claro, e ele quebrou-se na mão do oleiro. Talvez distraiu-se com o profeta Jeremias, quem sabe, mas o fato é que o vaso quebrou. E ele tornou a fazer dele um outro vaso, não mais o mesmo vaso. Quem sabe modificou sua forma, seu jeito de ser, de acordo com aquilo que era bonito para os seus olhos. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro? Ou seja, será que Deus, o oleiro, não pode nos transformar como vasos quebrados que somos, segundo os desejos do seu coração? E então o Senhor diz: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É interessante nós pararmos para pensar nisso, porque nós somos feitura de Deus, e inicialmente barro. Veja, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, fez um vaso, colocou um pouco de água, fez uma massa, foi moldando, e aqui estamos nós, vasos feitos por Deus, quebrados. Agora, o fato é que Deus deseja reconstruir o vaso quebrado. E ele pergunta: será que eu não posso fazer isso? Claro que ele pode, ele é Deus, ele é o oleiro. Havia um casal muito rico que costumava ir à Inglaterra para fazer compras em belas lojas. E ambos gostavam muito de antiguidades e cerâmicas, e especialmente de conjuntos para chá. Aquele era o dia do 25º aniversário de casamento
e eles não resistiram quando viram uma xícara muito bonita na vitrine de uma loja. Empolgados, logo disseram: podemos ver aquela xícara? Nunca vimos uma tão bonita assim. Quando a vendedora lhes entregou a xícara, muito orgulhosa de si mesma, começou a contar-lhes a história da sua vida e lhes falou: vocês não sabem, eu não fui sempre uma xícara de chá. Houve uma época em que eu era vermelha e eu era pura argila. Meu mestre apanhou-me, me enrolou e me deu repetidas palmadas, até que gritei: deixe-me em paz. Mas sorrindo respondeu: ainda não. Depois fui colocada em uma roda e fiquei girando. Pare! Estou ficando tonta, eu gritei. Mas o mestre apenas assentiu e disse: ainda não. Então, para piorar ainda mais, colocou-me no forno. Eu nunca senti tanto calor. Eu quis saber por que ele queria me queimar e gritei e bati na porta. Eu podia vê-lo através de uma abertura e eu não podia ler seus lábios, mas podia vê-los enquanto balançava a cabeça. Ainda não. Finalmente abriu a porta, colocou-me sobre a prateleira e eu comecei a me refrescar. Bem, agora está melhor, eu disse. E ele me escovou e me pintou, e o cheiro da tinta era horrível. Pare, pare, eu gritei. Ele apenas assentiu, dizendo: ainda não. Então, de repente, levou-me de volta ao forno, não como o primeiro. Este era muito, mas muito mais quente. Eu implorei, supliquei, gritei, e podia vê-lo apenas dizendo: ainda não. Então comecei a perder as esperanças, mas a porta abriu-se e ele me removeu e me colocou na prateleira. Uma hora mais tarde entregou-me um espelho e eu não poderia acreditar que era eu mesma. Era muito bonita, eu estava linda. E então o mestre me disse: eu sei que te feri, que te dei palmadas, mas se eu a tivesse deixado em paz, você teria secado. Eu sei que lhe deixei tonta ao fazê-la gritar, mas se eu tivesse parado, você se desmancharia. Eu sei que lhe feri ao prendê-la no forno, mas se eu não o fizesse, você racharia. Eu sei que o cheiro da tinta era horrível, mas se eu não tivesse feito aquilo, você nunca endureceria. Você não teria nenhuma cor em sua vida. E se eu não colocasse você de volta no segundo forno, você não sobreviveria por muito tempo, porque não teria resistência. Agora você é um produto pronto. Você é exatamente o que tinha em mente quando comecei a trabalhar com você. Agora vocês sabem por que algumas vezes sofremos. Deus precisa nos moldar para que possamos refletir a sua imagem e semelhança. Por mais que seja difícil esse processo, espere um pouquinho mais, e você conhecerá a perfeição. Existem 3 verdades que são fundamentais nessa história de nossa meditação. A primeira verdade: Deus é o oleiro. Veja, Deus é o oleiro. Nossas vidas estão nas mãos de Deus, Todo-Poderoso, nosso Pai Redentor. Isaías 64, verso 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu, nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Deus tem um plano, está no comando. Filipenses 1, o verso 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus tem e é o poder. Romanos 9, 21 diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus tem paciência, Ele trabalha com muita calma. A segunda verdade que queremos destacar é: o homem é o barro. Deus conhece todas as coisas. Salmo 103, 14 diz: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó.
Formou o Senhor o homem do pó da terra. A argila é moldável, mas se o barro não ceder, fica quebrado. A terceira grande verdade que destacamos é que a vida é uma roda. O oleiro controla a roda, controla a sua velocidade, a pressão das mãos e o rendimento do vaso. Ele conhece todas as coisas. Ele não pode dar muita velocidade acima do normal, do necessário, não pode amassar acima da pressão ideal e tem que trabalhar o barro com muito cuidado. Assim Deus trabalha com cada um de nós. Nós somos o barro, nós somos o vaso, nós somos o vaso, o barro, na mão do oleiro que é Deus. E Ele com certeza vai nos moldar segundo o seu propósito, segundo o seu querer, porque afinal de contas Deus é um artista e como artista Ele sabe trabalhar todas as coisas. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê muita sabedoria. Paizinho querido, Pai de amor, quero te pedir neste momento que abençoes esta pessoa que está orando comigo, que está participando desta meditação, que seus pensamentos possam ser elevados até o teu trono de graça e receber de ti perdão, misericórdia, amor e que possa ser moldada segundo o teu propósito para um dia, como vaso escolhido, bem feito e lindo, receber das tuas mãos a coroa da vitória. Vem nos abençoar, cura as nossas enfermidades, as nossas dores, ó Deus. Colocamos tudo sobre ti, para que o Senhor cuide de nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém.